Já põe uma Macedo aqui perto também, tá? Não avançou. Senhora Márcia Helena, continuando a nossa oitiva, a senhora tem algum parentesco com o senhor Rogério Tokarski? Tenho, ele é meu cunhado. Ele é meu cunhado. Ele é seu cunhado? É, eu sou casada com o irmão mais novo dele. Certo. Eu vou passar ao deputado Leonardo Prudente para as próximas perguntas. Senhora Márcia, nos processos de dispensa de licitação, a senhora chegou a indicar algum nome de empresa que deveria participar desses processos de seleção? Não, a gente não fazia indicação, né, de empresas. Em declarações prestadas a essa comissão, a farmacêutica Juliana de Oliveira declarou ter tomado conhecimento da existência das empresas da empresa ASAP, Comércio e Distribuição de Produtos Hospitalares, através de outra empresa por ela consultada, sendo que tal empresa constaria de listagem de fornecedores repassada a ela pela senhora. A senhora confirma isto? Não, olha, essa listagem de fornecedores, como eu falei inicialmente, né?
Foi uma listagem feita a pedido, né? Uma coisa informal. Ela permaneceu lá em cima. Ela é informal? Foi solicitada uma listagem, certo? Fizemos, assim, foi solicitado verbalmente, não foi nada por escrito, é isso que eu quero dizer, né? Nós fizemos essa listagem, né? Foi feita pela gerência como um todo, os chefes de núcleo participaram da confecção, essa listagem ficou em cima da mesa para uma consulta e eu passei essa listagem, falei, olha, aqui tem uma listagem com os fornecedores, né? As empresas e tudo. E somente isso, não teve nada de... Agora, ficou uma listagem em cima da mesa, qualquer pessoa, né, assim, poderia pegar, até alterar Quem elaborou alguma essa coisa. listagem? Quem o quê? Quem que elaborou essa listagem, mesmo ela sendo informal? Não, teve um momento, como que gerou essa listagem, certo? Que eu acho que talvez é importante esclarecer. A Ana era uma funcionária que era uma assessora do seu Macedo. Ela fazia um trabalho diretamente com ele, certo? Ela uma vez nos trouxe uma listagem com vários medicamentos, fornecedores, medicamentos constantes em atas com esses fornecedores. Então ela falou assim, olha, vocês deem uma olhada nesses fornecedores, veja de qual gerência que é, para ver quem que fornece material, quem fornece medicamento, etc. E vocês tiquem isso, façam, né, uma checagem para ver quais são os fornecedores de cada gerência. Todo mundo identificou isso, dessa listagem saiu uma listagem para cada gerência, né? Uma coisa informal, acho que só tinha nome da empresa e telefone, apenas isso. Para uma simples conferência, assim, uma checagem, não indicar, nada nesse sentido de uso, assim, não. Como é que a senhora tomou conhecimento dessas empresas Foxcroft, Euromedical, Fox Mayer, Interpharma, ASAP, Hospital Care, Comercial Farmacêutica Limitada? Não, eu só a Fox Mayer, Euromedical, Zap não. Nunca entrei em contato, não conheço essa empresa. Mas essas outras duas empresas, uma vez eu estava querendo adquirir um medicamento para um paciente, né? E falando com um fornecedor, com outro, uma coisa assim, eles passavam. Era um medicamento, agora eu não me lembro o nome do medicamento. Entrei em contato, eles não tinham, eram importadoras, distribuidoras, não tinham o medicamento e pronto. Foi só dessa forma. Só por isso. Uhum. Nós observamos que os processos de dispensa de licitação para aquisição de medicamentos de alto custo eram muitas vezes instruídos pela servidora Glória Paulino, gerente de materiais odontológicos e laboratoriais. Por que motivo isso aconteceu? Não eram medicamentos que pertenciam à gerência de alto custo, né? Eram medicamentos destinados para atendimento de mandado judicial. Então, não eram medicamentos que faziam parte do elenco da secretaria dos medicamentos mas eram padronizados. judiciais, mas de alto custo, né? Eles poderiam ter o custo elevado, né? Muitas vezes até não, porque tinham medicamentos que nós, em mandado judicial, eu vi às vezes que até água boricada a gente comprava. Então, eram medicamentos. Mas esse procedimento era adotado mesmo nos de alto custo, especialmente nos de alto custo. Nos mandados de segurança, era a Glória que instruía os processos. Nos mandados de segurança. Isso, e a senhora sabe dizer por que motivo isso? Foi aquilo que eu já falei inicialmente, uma decisão né? superior? Superior. O seu Macedo, numa reunião, deu essa determinação. Então, o seu Macedo é que deu essa determinação. Ele distribuiu dessa forma, ele deu essa determinação para que ficasse, né? Os processos de mandados judiciais, os medicamentos que seriam adquiridos para atendimento de pacientes favorecidos por decisão judicial seriam instruídos por ela, pela gerência dela. Então, a instrução desses processos de dispensa de licitação partia de quem? Quem é que dava às senhoras instruções para... Não, aí no caso desses, é isso que eu estou falando, nos processos de mandado judicial, era ela que tratava diretamente com ele. Então, eu não sei como que eles iniciavam, como é que era o procedimento. Era tratado ela com ele diretamente. Mesmo sendo da sua gerência? Sim, não passava por mim. Tá certo. A senhora tem conhece algum diretor, ou sócio, ou funcionário, ou gerente dessas empresas Euromedical e Fox Mayer? Não conheço. Já telefonou para elas? Para essas duas empresas? Sim. Nesse caso, né, que eu estava tentando adquirir um medicamento, liguei para saber se elas tinham medicamentos, se comercializavam alguma coisa. A senhora lembra quantas vezes, mais ou menos, a senhora ligou para essas empresas? Não sei, assim, poucas, quantificar. muitas?
Não sei, assim, quantificar fica difícil, porque a gente entrava em Não, eu contato não com estou tantas perguntando a empresas. quantificação, estou falando uma relação de grandeza. Se era uma questão frequente... Não, ou foi não, frequente uma questão não. eventual. Não, eventual, muito eventual. Deputada Arlete, me parece que haverá necessidade, uma vez que há envolvimento de outras pessoas nessa questão, deputada Eliana, nós vamos fazer a checagem das declarações da senhora Marcelina com os outros e talvez haja necessidade da convocação novamente da senhora Marcelina. Mas, neste momento, eu me dou por satisfeito e encerro aqui as minhas perguntas. Agradeço a senhora Marcelena, ela está no momento dispensada, querendo saber apenas se ela gostaria de acrescentar alguma coisa a mais que não lhe foi perguntado. Não, no momento não. Tá certo. Obrigada. Hein? Eu espero lá. Não pode ir embora. Ah, Tá? Peço ao pessoal de apoio que faça adentrar o recinto do doutor Macedo. Mas já deixa na ordem aqui na página. Está. Eu já recebi denúncia. Tem uma denúncia. Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2005, na cidade de Brasília, Distrito Federal, às 12 horas e 10 minutos, compareceu no plenário da Câmara Legislativa o senhor William José Macedo, a quem ora qualifico. O seu nome completo? William José Macedo. Cidade que nasceu? São Paulo. Como o senhor William José Macedo já esteve aqui, também vou simplificar essa qualificação. Eu gostaria que o senhor desse sua filiação, o seu RG e seu CPF. José Macedo, Iraci Risato Macedo. Desculpe. Identidade 243474, Ministério da Marinha. CPF 330 531 627 68. E tem algum motivo ou razão que o impeça de ser ouvido na qualidade de testemunha? Não, senhora. O senhor William José Macedo está sendo ouvido na condição de testemunha diante de uma comissão parlamentar de inquérito e deverá dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sob palavra de honra. Nessa condição, devo informar-lhe que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 4º, inciso 2 da Lei 1579, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade perante comissão parlamentar de inquérito é crime punido com reclusão de 1 a 3 anos. O senhor se compromete sob palavra de honra a dizer apenas a verdade? Sim. Deputada Arlete. Senhora Presidente, como eu já havia comunicado a Vossa Excelência antes, inclusive aqui à casa, e terei uma viagem para fazer ainda hoje, eu vou limitar as perguntas que eu teria ao senhor William José Macedo, que são muitas, exclusivamente a esses episódios que nós estamos analisando hoje, que diz respeito à aquisição de medicamentos de alto custo, tendo em vista mandatos judiciais. Eu queria saber, portanto, em primeiro lugar, senhor José Macedo, quem elaborava cadastro de fornecedores da Secretaria de Saúde? Quem elaborava o cadastro?
de fornecedores de medicamentos à Secretaria de Saúde. O senhor era o subsecretário de apoio operacional. Portanto, não, desculpe. Diretor de medicamentos. Certo. Material e medicamentos. Certo. Portanto, era a área afeta a aquisição de medicamentos, etc. Então, evidentemente, o senhor, como o gerente, né, o diretor, o senhor teria que levar em conta se todas as compras estavam feitas dentro da legalidade. Então, deveria haver um cadastro de fornecedores da Secretaria de Saúde. A pergunta que eu faço é quem elaborou esse cadastro de fornecedores de medicamentos à Secretaria de Saúde? Na realidade, existem dois aspectos. O aspecto da aquisição em sistema de registro de preço, que todo é feito na central de compras. As compras, vamos dizer assim, aleatórias dos mandatos judiciais, quando não constavam em sistema de registro de preço, dependendo da situação, era verificado quem poderia fornecer esses medicamentos. Porque, na realidade, o que acontece é que, como são medicamentos comprados esporadicamente, não existe muitos fornecedores do mesmo produto. O que aconteceu é o seguinte: as pessoas encarregadas de fazer essas aquisições perguntavam a vários fornecedores que já estavam cadastrados na Secretaria de Saúde se tinham aquele medicamento para fornecer, inclusive passando uma proposta para que as pessoas respondessem. A maioria não responde porque não quer ter trabalho, porque como não fornece mesmo, não dá muita importância, infelizmente. A gente insistia muito com vários fornecedores para que pelo menos eles respondessem alguma coisa para que pudesse fazer parte do processo, para a mãe depois dizer que não, nós escolhemos só essa empresa porque queríamos essa empresa. Não existia isso. Mas esse cadastro que o senhor se referiu de fornecedores, quem elaborou esse cadastro? Olha, eu não sei exatamente quem elaborou, porque quando eu cheguei já existia esse cadastro. O que eu sei é que apareceram lá durante a minha gestão 2 ou 3 fornecedores novos, vamos dizer, e eu encaminhei, como o cadastro tem cadastro no sistema financeiro, como tem cadastro na diretoria de material, que são diferentes. Então, no cadastro do medicamento, era lá no DED que fazia. Então, as pessoas traziam as certidões, os contratos, etc., e fazia lá o cadastro. Que fornecedores novos esse que o senhor encaminhou ao DED? Eu não me lembro. Não se lembra? Não. É coisa assim, eu sou de São Paulo e tal, forneço isso, não sei o que e tal. Eu não sei exatamente quem... O senhor não se lembra do nome desses fornecedores? Empresa, não. O senhor, em algum momento, se preocupou em checar esse cadastro para verificar se essas empresas estavam devidamente registradas na Anvisa, se possuíam certidões devidas, se havia regularidade funcional? Tem 2 aspectos no caso. No caso de registro da Anvisa, nós, inclusive, tivemos algumas determinações judiciais para que comprássemos medicamentos até não registrados no país. Eu, inclusive, fiz expediente para a TEL, para a Técnica Legislativa, para que informasse ao Judiciário que nós estávamos contrariando normas da Anvisa, ou seja, é proibido comercializar um produto não registrado no país, tanto comprar como vender. O problema é que nós recebemos resposta do tipo do juiz, tipo assim, a vida está acima de qualquer... Não, a própria Anvisa, nesse caso, com o mandato judicial, ela própria autoriza a aquisição de medicamentos não registrados. A pergunta que eu lhe fiz não foi essa. Eu perguntei se houve uma checagem desse cadastro de fornecedores, se essas empresas estavam... Porque aí sim há uma exigência da Anvisa, que as empresas estejam cadastradas lá como fornecedor de medicamentos. Elas estão autorizadas a distribuir medicamentos no Brasil. Não, senhora. O senhor não fez essa checagem? Não, senhora. Nem tampouco a regularidade funcional. Ou seja, se essa empresa está
registrado na junta comercial, se está em dias com a Fazenda, Secretaria de Fazenda do seu estado respectivo? Isso, por ocasião da montagem do processo de pagamento, eram exigidos todas essas certidões. Nenhum pagamento é feito sem ter esse certidão negativa de INSS e várias... Mas não seria uma coisa inteligente a gente ter já essa checagem prévia para não demandar, inclusive fazer nota de empenho para a empresa que depois se verificou não estava habilitada? Veja bem, normalmente a gente pedia antes, tá? Já fazia, se montasse o processo já com essas certidões. Agora, tudo dependia da urgência e da emergência. Então, tinha casos e casos. Determinação de... Eu já tive lá que ficar uma vez, até 8 e pouco da noite, eu e a doutora Eva foi no hospital para guardar o medicamento, porque o justiça lá, o oficial de justiça, estava aguardando o medicamento. Nós tivemos que pedir para o fornecedor fornecer fora de expediente. Então tem muitas coisas, tem vários casos, não são casos normais, corriqueiros. Etc. Quem fazia a cotação desses produtos? Dependendo o tipo que existia uma certa dificuldade, lá nós tínhamos uma certa dificuldade pessoal. Então nós fazemos aproveitamento das pessoas mais, vamos dizer assim, mais desprendidas, mais utilizadas. O que aconteceu é o seguinte, por exemplo, na gerência de alto custo, que existiam três funcionários, o trabalho era muito forte, muito grande. Então eu pedi, por exemplo, a Glória, que era, no caso, uma chefe de núcleo de laboratório, que tinha muito menos trabalho do que coisa, muitas vezes os processos de determinação judicial mandava para ela, para que ela providenciasse, porque era uma pessoa bem desprendida. Entendeu? Por quê? Porque a gerência de alto custo não tinha as pessoas, vamos dizer, tão desprendidas e tinha muito mais trabalho do que a gerência de odontologia. Então o senhor confirma que o senhor designou a senhora Glória para responder, autuar os processos via mandato judicial? Sim. O senhor confirma isso? Nesses casos, como era feita a cotação dos medicamentos? Eram feitas solicitações de preços para várias empresas, era recebido, verificava-se qual era o de menor preço. A partir de que lista de fornecedor? Tínhamos que procurar ou nas publicações, ou no próprio cadastro, ou perguntar para os outros fornecedores quem era que recebia quem fornecia medicamento, quem tinha esse medicamento para fornecer. Muitas vezes nós temos falado para uma empresa, por exemplo, em São Paulo, a empresa fala, não, eu não forneço, mas tal empresa fornece, e assim era feito. Porque justamente eram medicamentos que não eram corriqueiros, cada dia aparecia um novo, uma novidade. Nós temos, senhor Macedo, um processo de aquisição de uma medicação importada, cetuximab, por ordem judicial, para um paciente, que quando finalmente essa medicação chegou, o paciente já havia falecido. E consta de depoimentos anteriores que, neste caso, houve um acordo do qual o senhor participou, junto com a doutora Eva e o doutor Arnaldo Bernardino, para que esse medicamento ele fosse trocado, entre aspas, com empresa privada. O senhor confirma que o senhor participou? Confirmo. Por que houve essa decisão de efetuar-se essa troca, tendo em vista que essa medicação poderia vir a ser usada posteriormente por algum outro paciente? Primeiro, esse medicamento não poderia ser utilizado brevemente para outro paciente, porque ele, inclusive, não existia ainda o que os médicos chamam de estudo a nível 4, que é eu não sei exatamente, não sei como eu não sou médico, não poderia explicar exatamente, mas são as pesquisas que são feitas. Quando o medicamento chega a nível 4, aí é que ele pode ser um medicamento utilizado, etc, comercializado, Mas etc. ele foi comprado. Foi comprado. Veja bem, com todos esses óbitos, ele foi comprado. Mas existia ele uma determinação. existia e tinha um prazo de validade de 2 anos. Por que ele foi cedido ao Cetro e essa cessão ao Cetro
levou aqui, no momento seguinte, um outro caso, demandasse a mesma medicação. Quer dizer, foi entregue essa medicação em setembro ao Cetro e esse ano, já, portanto, dentro do prazo de validade do cetuximab que foi adquirido, um outro processo para um outro paciente. Eu já respondi isso, inclusive, na última vez que eu estive aqui. Isso é problema de revanchismo de médicos. Infelizmente, eu ouvi dizer que... Revanchismo de quem com quem? Do antigo coordenador, não sei se é com o novo, não sei o novo, o outro médico. O problema é o seguinte, só para eu vou resumir a história. Esse medicamento, nós temos parcos de recursos, a senhora sabe disso. O que aconteceu? Nós fizemos uma pesquisa entre a Unimed, várias empresas. Primeiro eu liguei para o médico, que foi, por sinal, o médico era de São Paulo, o laboratório se queria receber de volta, nada disso tivemos sucesso. Aí o que aconteceu? Nós resolvemos fazer isso para quê? Para que nós não perdêssemos esse dinheiro, que era cerca de 100 e poucos mil reais. Aí a Cetro aceitou, nós começamos a fazer as compras, fazendo as coisas. Então, o que eu quero chegar? A pergunta que a senhora fez, eu me perdi um pouco. Eu estou perguntando o revanchismo de quem por quem. O senhor falou sim. que era revanchismo. Aí o que aconteceu? Por ocasião da escolha da Cetro, porque nós fizemos várias empresas, né? Agora eu não, vamos dizer assim, todas as empresas não. Eu sei que parece que tinha um outro médico também, que também é da rede, que também tem uma clínica. E também disse que poderia ter feito isso, aí não foi consultado. Aí eu falei, mas... A doutora Eva disse aqui que ele foi consultado, ele disse que não, mas não teria interesse, porque ele não usava aquele tipo de paciente na sua clínica. Então... Agora, curiosamente, nesse outro processo aqui, é um outro paciente que também, para quem foi prescrito o cetuximab, o médico que o prescreveu foi o doutor Marco Murilo Buzo, que é médico da Cetro, e esse medicamento, também através de uma judicial, ele, curiosamente, eu queria que o senhor explicasse isso. O senhor sempre disse aqui que tem a preocupação de agilidade em função do caso grave do paciente, e eu não entendi por que, apesar dessa agilidade, apesar do juiz ter determinado o prazo de 72 horas, a Secretaria de Saúde, no seu caso aqui, o senhor está assinando esse despacho aqui, o senhor encaminhou para a central, a Subsecretaria de Compras e Licitações da Secretaria de Estado da Fazenda. O processo é 060 007402-2005. Então, por que o senhor decidiu mudar a forma de compra desse medicamento e encaminhou à Subsecretaria de Compras e Licitações da Secretaria de Saúde, da Fazenda? Foi em 2020. 6 de junho de 2005. Eu não sei exatamente por que eu mandei, né? Mas foi porque mudou a gestão da secretaria? Mudou o subsecretário de apoio operacional? Esse é um novo Cetuximab. Mas é um novo paciente, o segundo paciente. É o segundo paciente. Mas era decisão judicial? Decisão judicial. Por que eu mandei? O senhor não se lembra? Não me lembro. Não sei, não me lembro. O subsecretário de apoio operacional agora é o senhor José Maria Freire, certo, que foi conduzido a essa função pelo novo secretário de Saúde. Então, o senhor sabe o resultado do trabalho da subsecretaria? Eu sei que foi fracassado. Foi fracassado. Posteriormente, então, voltou à secretaria. Parece que eu queria mandar para poder se justificar que não se conseguiria comprar através, porque... Como tinha havido o problema do anterior, eu não me lembro exatamente porquê, mas foi uma decisão praticamente pessoal minha, no sentido de que eu pudesse confirmar que realmente esse medicamento não era simples de ser comprado, entendeu? Veja bem, posteriormente, com o pregão sendo fracassado, a Secretaria de Saúde, então, através da senhora Glória Alcebiades Paulino, fez um novo levantamento de preços, né? Então, a primeira empresa foi a Euromédica. Chegou-se a fazer uma nota de empenho
Posteriormente, essa empresa disse que não tinha condições de entregar a medicação. Foi feita uma nova nota de empenho, Hospicare. Hospicare não estava habilitada. E, finalmente, essa medicação foi adquirida da ASAP, uma empresa que se estabeleceu no mercado agora no mês de junho. Como que era do mesmo grupo das anteriores, como nós constatamos agora com a prisão do seu Carlos Eduardo. Eu pergunto, como que a ASAP, de repente, entrou nesse circuito? Por que foi dela que a medicação acabou sendo adquirida? Não sei exatamente, não sei. Especificamente... O senhor conhece o seu Carlos Eduardo? Não tenho, vi só na televisão, primeira vez. Agora, o que eu venho acompanhando, o que acontece é o seguinte, o dia a dia de lá, é porque a gente está com um processo, analisando com calma, o dia a dia lá é muito... Agora, há de convite também que se nós recebemos lá as certidões, aparentemente, para nós, leigos, aquelas certidões são... Porque os falsários fazem um excelente trabalho de falsificação, né? Nós não temos condição realmente de dizer se é falso, se é verdadeiro. O senhor já interferiu pessoalmente na definição das empresas fornecedoras? Não. Em algum momento foi dito aqui que a cotação feita pelo núcleo digitação, levantamento de preços no digitação, já teve caso em que o senhor chamou o funcionário que não quis fazer o processo para determinar que ou ele fazia ou então ele seria mudado de área. Não, no DED não faz estimativa de preço. Faz cotação. Faz cotação para estimativa de preço para se mandar para a central de compras, para fazer estimativa. O que acontecia, muitas vezes, o que acontece, nós tínhamos a última aquisição que era de 2 anos atrás. Então nós tínhamos a última aquisição, nós tínhamos a publicação Simp, ABC Pharma e outras coisas que a gente tentava, e as cotações que a gente pedia para as empresas, para quê? Para que a gente pudesse ter o máximo de informações para quando chegasse lá no pregão não tivesse, como é que se diz, fracasso. Agora, o que acontece é o seguinte, nós tínhamos medicamentos que nós tínhamos de preço de 10 a 250 reais. Nós tínhamos de 10 a 250 reais. Então, o que a gente fazia? Eu falava assim, não, vamos fazer uma média, agora, tirando o que está fora de cotação normal. Quando nós cobramos? Lá nós compramos por 100. Pô, o cara está cortando a 250, outro está custando a 10, tem uma coisa errada. Então, nós tiramos. Então, eu falava assim, ó, você tira esse, para que a gente vá. Para quê? Para que a gente tenha sucesso na cotação, só isso. Eu não ameacei ninguém de sair para comprar, para colocar tal empresa, só isso. O senhor, a última pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte, o senhor tem conhecimento de que processos de estimativa de preços feitas pela NUDED teve folhas retiradas? Não, senhora. Não tem conhecimento? Folhas retiradas? Folha dessa estimativa feita retirada para que, evidentemente, pudesse facilitar que outra empresa pudesse vir a ganhar esse processo. Mas a estimativa de preço é encaminhada numa tabela só para todo mundo, para a central de compras com uma tabela. Mas a central de compras tem a sua própria lista de fornecedores, não é feita a estimativa. Quando a decisão é mandar para a central de compras, a estimativa não é feita na secretaria. Assim, todas são. É obrigação, senão ela não recebe. A central de compras não recebe se não for a nossa estimativa. Esse que é o grande problema, que com a entrada do novo processo, que é o Net Compras, ou Compras, que ia entrar agora, que ia acabar isso. Que era o meu grande problema na diretoria era isso, porque as empresas não queriam fazer cotações para a gente, e a gente precisava, cada processo que a senhora manda para a central de compra, fazer um sistema de registro de preço, nós temos que mandar todos os medicamentos com preço. O senhor não confirma essa retirada de folhas do processo? Não, senhora. O senhor não tem conhecimento Não tenho disso? conhecimento disso, não. Alguma vez os fornecedores da Secretaria de Saúde o procuraram para algum tipo de pedido para que esse cadastro fosse... O senhor falou 2 empresas que pediram ao senhor. Eu quero voltar a essa pergunta.
O senhor se lembra, se recorda, quais foram os fornecedores que procuraram? Tem a ver com essas empresas recentemente reveladas nesse esquema? Com certeza não, porque a senhora está falando aí de empresa que entrou no mercado há 1 mês e pouco, 2 meses. Isso daí já faz mais de ano, vamos dizer. Empresa de São Paulo, eu não me lembro exatamente, mas era empresa de sem grandes coisas que eu nem sei se chegou a fornecer alguma coisa. Ok. Muito obrigada. Eu vou passar para que a presidenta possa fazer as suas perguntas. Pois não. Doutor Macedo, Pois não. as declarações da doutora Eva Ferraz a respeito dessa troca do cetuximab com a Cetro, dizia, o senhor confirmou aí a pergunta da deputada Arlete, que foi com o conhecimento seu e, inclusive, do secretário de Saúde do Distrito Federal. O senhor confirma que o secretário Arnaldo Bernardino participou dessa autorização da troca do medicamento da Cetro? Sim, senhora. Sim, senhor. Quem entregou esses medicamentos a Cetro? Entregou? A troca foi autorizada foi. pelo senhor e pelo Arnaldo Bernardino. Quem entregou? Entregou foi a Diasf. Não, Diasf... eu- tem que ter uma pessoa, né? Lá, Não né? sei exatamente. O senhor não sabe Não. quem da Diasf entregou? Não. Uhum. Com que frequência o senhor mantinha contato com o Dr. Murilo Buzzo? Raras vezes. Hein? Raras vezes. Raras vezes. O senhor é farmacêutico? Não, senhora. Uhum. Qual foi a sua participação nesse episódio? Você tem a diretora da farmácia, tem o senhor diretor de medicamentos e tem o secretário Arnaldo Bernardino. Qual foi a participação de cada um nesse processo de troca? Bom, surgiu a ideia, né, que nós estávamos com restrição orçamentária, como está sempre, né? E aí surgiu essa ideia e nós... o que você acha de fazer isso? O que você acha de fazer aquilo? Então, chegamos a um consenso de que realmente é interessante para que nós não perdêssemos esse dinheiro. Era um meio de se evitar de se perder esse dinheiro. Haja visto que existiam vários medicamentos antigos lá na farmácia que estavam sendo vencidos e perdidos, né? Quer dizer, então, na farmácia tinham vários medicamentos vencidos que estariam sendo perdidos? Não tinham, já existe, já houve casos. casos. Tá. Na sua gestão? Não, senhor. Arlete, como é que é o nome daquele xarope? O senhor está falando não da sua gestão, nem do salbutamol? Eu acho que um deles era esse. Mas era na sua gestão. Não, o salbutamol foi muito tempo antes. Inclusive foi erro se eu não me engano, se é esse medicamento que eu estou falando aí, que era para entregar 4 mil, entregaram 40 mil, coisas num número... Não foi Mas na foi minha na época. gestão do Arnaldo Bernardino. Não, no Arnaldo é uma coisa, mas na minha gestão como diretor, não. Pode ter sido, então, anterior à sua gestão? Pode ter sido anterior à minha gestão. Tá. Mas a retirada do salbutamol, a data que eu tenho da retirada da salbutamol da Diasf coincide com a sua gestão. A doutora Eva lhe comunicou isso? Não, mas isso era assunto, vamos dizer, que não era da minha estipe, porque a controle de estoque, dispensação, tudo era inclusive a determinação de necessidade. Né? Era do seu conhecimento que a Diretoria de Medicamentos e Materiais Hospitalares ou era responsável pelo recebimento e armazenamento de materiais? Determinação de necessidade, controle de estoque, dispensação era de Diasf. É a Diasf. Nós observamos que, apesar de constar na Carta 007/2004 que o recebimento dos materiais da troca seria executado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica, os medicamentos e materiais foram recebidos por diversos servidores da Secretaria, inclusive da sua diretoria, e em vários locais, o que, a nosso ver, dificultou a conferência, a destinação, a contabilização e mesmo a certeza de que aqueles medicamentos chegaram à Secretaria de Saúde. Foi o senhor que autorizou que esses diversos servidores de sua diretoria fossem buscar os materiais e medicamentos
lá relativos à troca do Cetuximab na Cetro? Algumas dessas entregas foram conduzidas por funcionários meus. Só que eles foram entregues na DIASF. Veja bem, só foi o problema de dizer, estou precisando de não sei o quê. Então fulano, está lá, já pronto, então vai lá, pega o cabo, você mora perto, traz para cá, leva lá para a DIASF. Todas não, acho que foram umas 2 ou 3 só desses acontecimentos que foram feitos para facilitar, ou vamos mais uma vez falar, viabilizar a rapidez, mas foram entregues na DIASF. Sempre o medicamento era entregue na DIASF. Por que motivo, na data de 4/1/2005, o senhor recebeu a medicação morfina, que é um entorpecente, entregue a título de troca pela Clínica Cetro? O que eu recebi? Eu não me lembro de ter recebido morfina nenhuma. O senhor não lembra de ter recebido morfina? Recebemos da Clínica Cetro, Centro de Tratamento Oncológico, morfina 10 mg, 14 caixas, com 50 ampolas, cada do laboratório Cristália, Brasília, 4 de janeiro de 2005. William José Macedo. O recibo pode ter sido assinado por mim, mas eu não recebi. Isso foi caminhado à DIASF. Veja bem, eu não recebo medicamento na minha diretoria. Eu posso ter assinado o recibo do funcionário meu que foi buscar, para que ele pudesse buscar, mas foi entregue à DIASF. Então não foi o senhor que recebeu. Não, senhor. O senhor sabe o risco que o senhor corre tendo dito que recebeu essa morfina. O que a gente fazia lá era de boa fé, e muitas vezes a gente entra pelo cano pela boa fé. O senhor tem conhecimento que a morfina é um medicamento controlado e que essa entrega da morfina não obedeceu à legislação de que trata o assunto? Não, senhora. O senhor tem conhecimento da legislação que trata sobre essa entrega de entorpecentes? Não, senhora. O senhor não tem. Sei que existe, sei que tem algumas... Agora, exatamente o que não sei. O senhor tem conhecimento se os registros legais desta morfina foram efetuados? Não, senhora. Quando os materiais eram solicitados na Clínica Cetro, nós já estamos tratando ainda dessa troca, pseudo-troca aí do Cetuximab com medicamentos que seriam encaminhados pela Cetro. As notas fiscais correspondentes aos materiais eram encaminhados para a Secretaria de Saúde? Eu acho que não, eram encaminhados para a DIASF, porque acompanhava o medicamento, né? O material tem que ir acompanhado com a nota fiscal. Como ela não ia fazer processo de pagamento, eu acho que ficou na DIASF. Tanto é que foi feito o balanço no final com as notas fiscais. O senhor acha que os medicamentos, que as notas fiscais foram entregues na DIASF? Porque se o medicamento for entregue, tem que acompanhar o medicamento. Não, mas a maior parte dos medicamentos, a doutora Carla Carlos deu um depoimento nesta CPI que a maioria dos medicamentos não foi entregue na DIASF, que foi entregue na ponta, em centros de saúde e hospitais. Inclusive a morfina, ela declara que não recebeu a morfina na farmácia. Eu não me lembro exatamente qual foi esse caso, infelizmente. E o senhor presta atenção na relevância da sua declaração. Nós estamos falando de um medicamento que é um psicotópico, que tem que ser registrado em livro, acompanhado, e o senhor disse que assina um recibo sem ter recebido, que o senhor não se lembra, mesmo se tratando de uma medicação tão delicada, né? Da análise da documentação apresentada pela Clínica Cetro, requisitando os documentos fiscais relativos às aquisições de materiais destinados a quitar a dívida com a Secretaria de Saúde, causou estranheza o fato de que algumas notas fiscais foram emitidas em data posterior à emissão dos recibos firmados pela Secretaria de Saúde. Outras notas fiscais analisadas chamaram mais ainda a nossa atenção, principalmente as emitidas pelas empresas Fox Mayer e Moura Medanha. A empresa Fox Mayer, segundo consta do documento fiscal, é sediada no Rio de Janeiro.
Em diligência da CPI no Rio de Janeiro, obtivemos informações que dão conta das irregularidades dessas notas fiscais. A empresa Moura Medanha não está sequer autorizada a comercializar medicamentos, porque atuou em passado como papelaria e atualmente é uma empresa desativada junto à Secretaria de Fazenda de Goiás. Também temos declaração de que a transportadora não trouxe este material. Este material não entrou na DIASF, né? E eu pergunto para o senhor como o senhor tem certeza de que esses medicamentos chegaram à Secretaria de Saúde. As notas fiscais são falsas, as transportadoras negam que tenham transportado este material, deveria ter sido recebido na DIASF, não foi, e não tem nenhum apontamento na ponta dos hospitais recebendo esses materiais. Como é que o senhor tem certeza que realmente nós possamos dizer que houve a troca efetiva do cetuximab por materiais e medicamentos necessários à Secretaria de Saúde? Certeza não tenho, né? O senhor acabou de citar um caso aí, para mim é estranhíssimo. Certeza não tenho. Agora, eu sempre imaginei que fosse que acontecesse isso. Como eu não tenho a incumbência de receber o material, né, de controlar o estoque, e me foi apresentado, inclusive pela DIASF, dizendo que o material todo foi recebido, que nós chegamos aos valores normais, então, isso aí Ele foi dito pela DIASF. A DIASF é uma diretoria, né? Mas quem é a pessoa da DIASF que lhe disse que os materiais foram recebidos? Eu nunca perguntei, foi tudo recebido, porque a Carla, por exemplo, mandou para mim, olha, foi tudo isso aqui, foi o que nós compramos, o valor é esse e tal. Existe um processo, inclusive foi submetido à ASTEL para parecer da Assessoria Técnica Legislativa, para que fosse tudo mostrado da lisura do coisa. Eu nunca imaginei que existisse, nem sei se isso é verdade, eu não sei nem se essa informação procede. Qual a informação que o senhor não sabe que é verdade? Que se foi comprado um medicamento e não chegou, eu não sei, eu não tenho ideia disso. Tá certo, o senhor autoriza uma troca. O senhor sabe que não é da sua competência, né, receber medicamentos. O senhor alega, e todos que trabalham na sua diretoria lá, que tem um volume enorme de trabalho. Tanto é que tinha um enorme volume de trabalho que até a odontologia fazia processos de medicamento. E o senhor recebe uma morfina, porque o recibo é seu e não tem a entrada na DIASF. Por que motivo o senhor dá, então, um recibo, ou esse documento é falso, de que o senhor recebeu a morfina? Por que motivo o senhor recebe se o senhor sabe que não era da sua competência? Se não era da sua competência um medicamento normal, imagina o senhor um entorpecente. Por que o senhor está recebido no entorpecente? Não me lembro exatamente porque foi. O que eu imagino, eu acho que isso deve ter sido assim. A urgência, não sei o quê. Então, vai fulano, vai buscar lá no coisa. Então, mas que urgência? Da utilização da morfina. A urgência da utilização da morfina, então, ela era muito urgente. Tão urgente ao ponto da gente não saber quem é que estava demandando a morfina? Não, mas a senhora mesmo acabou de falar que essa provavelmente... porque como foram vários materiais, não me lembro exatamente onde foi. Como esse material foi para a ponta, porque a gente recebia as informações, eu vou fechar o centro cirúrgico porque está faltando isso, está faltando morfina, está mal... E isso eram as ligações que a gente recebia. Doutor Macedo, vamos pelo menos respeitar a inteligência aqui da presidência e da relatora, por menor que o senhor acha que nós a tenhamos. Presta bem atenção. Se a farmácia central não tem uma demanda, ou não sabe, porque ou o senhor ou a doutora Carla Carlos estão mentindo. Porque a Carla Carlos diz o seguinte, olha, a Cetra entregou lá no posto de saúde. Ela não disse que ela... ou a doutora Eva Ferraz, teriam dito, olha, no centro de saúde número tal, ou no hospital tal, está precisando de tal medicamento. Elas não falaram isso para a Cetro, segundo elas. Então, como é que a Cetro saberia que no hospital A ou B, ou no posto de saúde C, D, está faltando morfina, está faltando outros medicamentos?
E por quê? Se realmente houve medicamentos, todos esses medicamentos, por que a nota fiscal é fria? Porque não houve transporte. Tinha medicamento ali relacionado naquelas notas fiscais que precisava de um acondicionamento especial. Eram produtos termoláveis. Tinha que ter um transporte adequado. A Secretaria de Saúde receberia um documento através de uma nota fiscal falsa, sem nenhum transportador ter assumido esse transporte e sem saber se o condicionamento foi correto. E o senhor está falando da urgência? O cetuximab foi trocado em setembro de 2004, a morfina foi entregue em janeiro de 2005. Não, mas veja bem. 700 ampolas. Mas veja bem, o cetuximab foi interno. O recebimento de outros medicamentos foi durante 6 ou 7 meses, dependendo da necessidade que a gente ia lá pedir para. Sim, mas a justificativa da troca é que tinha, naquele momento da troca, vários medicamentos em falta na secretaria que seria importante, por isso que isso justificava a troca. Certo. Então, se for ao longo de 6 meses, aquele argumento da troca cai por terra. O argumento da troca era não perder os recursos de 100 e poucos mil reais, que era a compra do cetuximab. Essa foi a justificativa prioritária. Agora, como é que nós utilizaríamos? Dependendo da necessidade, ao longo de 5, 6 meses, que nós fomos comprando. A parte que diz que é urgente. Agora, a senhora disse que a Carla falou que ela não pedia, ela que tinha que pedir todos os medicamentos, porque quem dizia o que precisava, o que não precisava, era Diacho. Nós nunca determinamos. Tá certo, doutor, mas não era a sua diretoria que tinha que receber morfina e recebeu. Eu volto a repetir, nós não recebemos a morfina. O máximo que eu fiz foi assinar o recibo para alguém transportar para ser entregue em algum lugar. Nós Quer não dizer, recebemos. o mais grave ainda eu coloco, porque sem o senhor saber se a pessoa a quem o senhor deu esse recibo, o senhor consegue identificar essa pessoa? Não. Sabe quem foi? Não, uma pessoa que o senhor não sabe Mas quem não é. foi. O senhor dá um recibo de que recebeu pela Secretaria de Saúde 700 ampolas de morfina. Se essa pessoa trouxe para a Diasf ou não trouxe, já pensou? O que o senhor fala é muito mais grave do que eu pensava, então. Muito mais grave do que eu pensava. Que o senhor entregou, deu um recibo sem ainda ter recebido a morfina para alguém pegar, que poderia ter dado entrada ou não. Como não deu entrada na Diasf. Mas foi entregue a uma unidade hospitalar. Ah, isso o senhor supõe. O senhor tem certeza? Olha, O senhor tem certeza? não tenho, né? Certeza só a morte, infelizmente. Mas o que eu imagino é que isso tenha acontecido. Sim, mas né? por isso, doutor, é que nós temos uma diferença, que possivelmente o senhor também deverá vir a responder no futuro sobre isso, entre o estoque virtual da Secretaria de Saúde e o estoque real, de 26 milhões de reais no ano de 2004. 26 milhões de reais. Nas aquisições de materiais por dispensa, era comum encaminhar o processo para empenho sem autorização do ordenador de despesa? Não, senhora. Não? Então, só vou lhe dar um exemplo aqui. Por que o senhor continuou a tramitação normal do processo 00 060 005 486/2004 sem que tivesse sido ordenado pelo doutor Alderi? Eu, na realidade, não encaminhei, né? Foi encaminhado sem a assinatura dele, né? Sim. Tá certo. Mas o senhor manda para o empenho sem que esteja autorizado. O senhor, minimamente, para encaminhar para o empenho, foi a pergunta que eu lhe fiz antes. Sim, tá se o senhor encaminharia para o empenho um processo sem autorização. O senhor disse que não. Com certeza. Pois é, aí eu estou lhe dando um exemplo que sim. Voltando à morfina, só para lembrar que dentro do que o senhor falou, o senhor pode até ser inscrito, vir a ser inscrito como em tráfico de entorpecente. Devido o compromisso que a deputada Arlete tem e das oitivas não poderem se dar sem a presença da relatora ou de um quórum mínimo de 3 membros,
Nós estamos encerrando a oitiva do dia de hoje e deixando claro ao doutor Macedo que será necessário uma nova vinda dele à CPI para vários outros questionamentos que temos ainda a lhe fazer, doutor Macedo. Agradeço a colaboração na data de hoje e agradeço a todos que colaboraram com esta reunião e, com a graça de Deus, dou por encerrados os trabalhos.